Fala galera, Leandro aqui. Hoje eu vou falar sobre a Ambev, fazer uma análise se vale a pena investir ou não nesse patamar de preço aí. Vou falar sobre investimentos em COI, CRI, CRA, debêntures, se eu invisto diretamente, via fundo, tudo isso nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Tudo isso baseado nas perguntas que os membros aqui da comunidade vão me fazendo durante a semana. Como, por exemplo, eu tenho a primeira pergunta aqui do Inácio, que é membro novo aqui no canal. Então, muito bem-vindo, Inácio. Espero que você goste bastante da nossa comunidade. Aí fique com a gente, tá? E o Inácio perguntou assim, Leandro, você não investe em COI, fundo CRI, CRA e debêntures? Então, veja que o Inácio fez várias perguntas aqui. Vamos separar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o COI. Cara, o COI eu não gosto, porque o COI é um certificado de investimento estruturado, né? Então, certificado de operação estruturada. Geralmente envolve renda variável de risco. Então, o COI ele pode montar um mix lá, né? Bota um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável, direto em ações, um percentual com opções e vai fazendo aquele mix. Esse tipo de investimento geralmente é engessado. Então, tá lá, ó, vai ser assim que vai funcionar. Né? E aí você vai ficar 2, 3 anos até o vencimento desse COI ali e ele não vai mudar aquela estratégia, dando certo ou dando errado. É diferente de um fundo multimercado, por exemplo, que o cara pode colocar lá, né? Ações, renda fixa, opções, pode fazer o que quiser lá dentro do fundo multimercado. Mas o gestor está o tempo todo analisando o cenário e mudando. Por exemplo, a gente teve a live da comunidade aqui na segunda-feira passada, que foi justamente sobre essa inversão do cenário da taxa de juros. Por quê? Do nada mudou tudo. Então a forma com que eu analiso uma carteira, estruturo uma carteira, ela muda também. O COI ele já é mais engessado, ele não vai pegar essas mudanças. Um fundo multimercado, o gestor acompanharia e faria os ajustes para isso. Então, não que eu goste de fundo multimercado, mas se for comparar com o COI, eu acho melhor. Caiu na modinha o COI porque o argumento principal, porque você tem COI aqui que o capital é protegido. Ou seja, você coloca 100 mil reais no COI, você pode ganhar 200, 300, 400, mas se der tudo errado, você garante que os 100 mil reais você pega de volta. Ou seja, não perdeu nada. Entre aspas, porque a gente tem inflação. Se você tinha um carro, você comprava um carro de 100 mil reais, aí você não comprou o carro, você colocou num COI, 100 mil reais. Depois de 2, 3 anos, o carro está 120 mil. Aí você encerra a operação no COI com 100 mil. Você compra o carro? Não compra. Porque o dinheiro perde poder de compra. Então você perdeu o poder de compra de ter feito essa operação ali no COI. Então não é capital protegido, certo? É capital inicial protegido, mas não é capital protegido contra a inflação, por exemplo. Os assessores adoram indicar COI porque paga muita comissão para eles, né? Então você abre uma conta lá no BTG, na XP, que essas corretoras que te dão um assessor gratuito, entre aspas, a primeira coisa que o assessor vai fazer é te oferecer COI, porque COI vai ajudar a bater a meta mensal dele e fazer um bom salário. Então, infelizmente, é assim que funciona, tá? E para os meus clientes aqui da consultoria, eu não coloco nenhum COI na carteira, não recomendo que eles tenham COI na carteira e também não invisto em COI, tá? Agora, você perguntou também, Inácio, sobre fundo, CRI, CRA e debêntures. Então, a gente tem 3 tipos de fundo aqui. O CRI investe em dívida imobiliária, o CRA investe em dívida do agronegócio e as debêntures investe em, geralmente, infraestrutura, né? Porque a gente tem os fundos, o FIINFRA, né? Que é de debênture incentivada. Vamos falar um pouco de cada um. Eu até preparei uma planilha aqui para a gente embasar bem isso que eu vou falar aqui agora, que é a diferença de rentabilidade, né? Pensa comigo. Quando a gente investe em um fundo de CRI, CRA ou debênture, a gente tem isenção de imposto de renda. Nos 3 casos, tá? CRI e CRA, eles são isentos de imposto de renda. E os FIINFRA, que são os fundos de investimento em infraestrutura, eles investem em debêntures incentivadas, são aquelas isentas de imposto de renda. Então, uma dívida, seja imobiliária, agro ou de infraestrutura, ela tem um indexador, que pode ser CDI, IPCA ou outros, né? CDI, eu falei, CDI, IPCA, IGPM, por exemplo. Mas geralmente é IPCA. E aí eu posso fazer uma comparação. Porque olha só, eu tenho um título do Tesouro que me paga lá IPCA mais 6. Hoje está mais ou menos nessa faixa aí. Cara, se eu consigo uma carteira de um fundo, CRI, CRA ou de debênture, que me paga IPCA mais 6,
naturalmente eu já estou ganhando mais dinheiro. Eu vou mostrar isso aqui na planilha daqui a pouco para vocês, tá? Naturalmente eu já estou ganhando mais dinheiro, por quê? Porque eu não vou pagar imposto de renda. E no fundo, no título do Tesouro, eu pagaria imposto de renda. Obviamente, eu tenho um risco maior. O título do Tesouro é mais seguro. Esses fundos são um pouco mais arriscados. Mas se eles me pagam IPCA mais 6 em todos os casos, eu já estou sendo compensado por esse risco pelo fato de não ter imposto de renda. Ainda assim, é natural a gente ver carteira desses fundos pagando IPCA mais 8, IPCA mais 10, tá? Pega um high yield aí, paga IPCA mais 11, IPCA mais 12. Então eu tenho o prêmio da isenção de imposto de renda e mais um baita prêmio de retorno mesmo. Outra coisa, duration. Os títulos do Tesouro eu tenho lá hoje o 2029, falando do IPCA, né? Sem juros semestrais. Tem o 2029, o 35 e o 45, se não me falha a memória. Então o que acontece? O mais curto que eu tenho é o 29. E pensa comigo, se você vai emprestar um dinheiro para alguém e a pessoa diz assim, eu te pago daqui a 2 anos, é uma coisa. Talvez você empreste. Aí se a pessoa fala assim, eu vou te pagar daqui a 10 anos, você emprestaria? Até empresta, mas você vai querer cobrar mais juros, vai fazer uma melhor análise do risco. Se o cara pede 20 anos para te pagar, daí sim que você vai desconfiar, entendeu? Então, quanto mais curto é o prazo, menor é o risco de investimento. O mais curto que a gente tem no título Tesouro é IPCA, o 2029, né? Que são 5 anos de agora. Quando eu estou gravando esse vídeo, faltam 5 anos. Quando eu pego a carteira média de um fundo desses, né? Fundo de CRI, CRA ou debenture, o duration ali fica 3, 4 anos. Geralmente é menor que esses 5 anos que o título Tesouro. Então, eu diminuo meu risco aqui por prazo também. Isso é uma vantagem que eu levo aqui, tá? Enfim, então eu tenho uma série de vantagens em investir nesses ativos. Esses aqui, sim, eu gosto de investir no CRI, no CRA e na debenture, nesses fundos. Eu ainda não tenho nenhum fundo de debenture na carteira, porque eu não parei para estudar ainda quais são os melhores, qual que eu coloquei. Mas, por exemplo, eu tenho fundo de papel, que investe em CRI, nos fundos imobiliários, né? E eu também tenho um fundo de CRA, que investe no setor do agronegócio. E lembrando que toda a minha carteira também eu abro dentro da comunidade, os membros aqui da comunidade Quintas Pratas conhecem a minha carteira e todo o aporte que eu faço, a gente tem um grupo no Discord, eu falo, pessoal, hoje eu estou comprando tantos % da minha carteira no ativo tal, e o motivo é esse, aquele. Eu argumento, tá? Para que as pessoas vão entendendo como que funciona a minha cabeça aqui de um especialista em investimentos, beleza? Então vamos para a próxima pergunta, depois nós vamos voltar nesse tema aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Ambev aqui, ó. Foi lá na comunidade, dentro do grupo do Discord, o Rodrigo perguntou assim, análise rápida da Ambev e sua queda nos últimos meses. Então tá, deixa eu puxar a Ambev aqui. Ó, eu tô com ela aqui no site Oceans 14. De vez em quando alguém me pergunta, pô, Leandro, você só usa o site Oceans 14? Não, isso aqui é uma análise rápida, a forma mais... eu bater o olho e já saber mais ou menos do que se trata a empresa aqui, tá? Agora, minha análise não termina aqui, né? Eu tenho que ir para os relatórios oficiais, ir investigando, estudar o mercado e por aí vai. Agora, se a gente for bater o olho e dar uma olhada aqui, primeiro, a Ambev é uma excelente empresa. Eu tenho aqui, ó, esse gráfico azul, essa parte de barras é receita e a linha amarela é lucro. Então, é uma empresa super redonda, se eu for colocar aqui no anual. Ó, eu consigo ver aqui como ela cresce de forma redonda. Aqui ela deu uma estabilizada nos últimos anos, parou de crescer um pouco. Inclusive, eles alegam que é por conta da Argentina, né? Que, enfim, alegam também que é Copa do Mundo, que não teve. Enfim, tem as desculpas ali da empresa, né? Tudo bem. Aí você tem que avaliar e ver se faz sentido ou não. Para mim, até faz algum sentido o que eles falam. Mas, tirando isso, a Ambev ela tende a ter um crescimento que vai mais ou menos em linha com a inflação, talvez um pouquinho mais, não tem muito espaço para crescer muito. É por isso que ela vem ajustando a cotação dela para não ser uma empresa que tem muito prêmio de crescimento, como a que é mais famosa no Brasil, VEG, né? A gente pega a VEG, ela trabalha com um PL de 30, de 40. Por quê? Porque o mercado estima um baita crescimento para ela para o futuro. Então o mercado paga por isso. Uma empresa como a Ambev, o mercado já começa a pagar mais por um crescimento orgânico ali em torno da inflação. E aí a gente consegue ver esse ajuste aqui, ó. Pego, por exemplo, o indicador PL, aqui, ó.
Ó, ela chegou a negociar com um PL aqui de 42 vezes, lá em 2017, né? Mas a média está em 19,94, a média de 20 aqui. E olha como ela veio caindo. 20, 18,50, 15,3, 14,4, 12,16. Então, cara, se você acredita que a Ambev vai ter um crescimento alinhado com a inflação até um pouquinho acima, um PL de 12 é um patamar de preço bem interessante. Tá? Eu tenho na carteira e tenho aportado por conta justamente desse desconto que eu enxergo aqui. Eu posso pegar outros indicadores, o preço pelo valor patrimonial, por exemplo, que me ajuda, a mesma coisa. Ó. A média de 4,47. Hoje o mercado está pagando 2 vezes o patrimônio líquido dela. O que mais que eu tenho aqui? Ó, o EV/EBIT é um indicador que me mostra muito isso. Aqui está distorcido porque teve um momento lá atrás que... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos olhar diretamente. EV/EBIT. Ó, 8,50, 8,70, 8,3, tá caindo, ó, 7,7, 7,5, 7, 6,8. Então, mais um indicador, né, que mostra quanto que o operacional da empresa ele está retornando em relação ao valor da empresa. Tá? Então, eu tenho um retorno maior aqui à medida que vai baixando esse indicador, beleza? Dividend yield é a mesma coisa. Ah, Leandro, eu quero só para receber dividendo. Cada vez está ficando melhor. Por quê? Porque ela é uma empresa que paga dividendo crescente, inclusive, eu consigo ver aqui, ó. Olha só como vem subindo, né? Deu uma estabilizada aqui. Agora a gente depende um pouco mais de voltar a aumentar a receita e voltar a distribuir mais dividendos, crescer isso aqui. Só que a linha amarela aqui, ó, o indicador de dividend yield, ela vem subindo. Por que ela vem subindo? Porque o preço vem caindo. E quando o preço cai, o indicador de dividend yield sobe. E a gente está chegando em patamares de 6% aqui. Então, cara, para quem quer botar na carteira com o objetivo de geração de renda acima de 6%, é ótimo. E aquela história, se você compra hoje a Ambev com um dividend yield de 6%, você travou. Daqui para frente, se ela continua pagando esse dividendo aqui para os próximos anos, você vai receber 6% ao ano em termos de dividendo. Agora, a tendência é que a empresa vá crescendo. Então, você vai começar a receber cada vez mais dividendo. Por mais que o preço dela suba, dificilmente o seu yield on cost, né, o seu dividend yield baseado no seu custo, dificilmente ele vai cair de 6. Beleza? Essa é a tendência. Então, é mais um indicador que incentiva a compra nesses patamares. Tá? Tirando isso, cara, pô, a empresa é excelente, gera caixa pra caramba. Olha só, se eu for limpar aqui, né, deixei só o fluxo de caixa livre, o operacional e o investimento. Então, olha o fluxo de caixa livre dela desde 2005 para frente, aqui, mais de 20 anos, crescente. Isso aqui é dinheiro entrando e saindo, e o fluxo de caixa operacional é o dinheiro que sobra das vendas, né? Pega a venda, tira a produção, tira todos os custos. O que sobrou ali para ir pro caixa e decidir o que vai ser investido, o que vai ser distribuído? Ah, beleza. Vai ser investido, está aqui na linha verde. Ó. Então, eles estão investindo, em média, aqui, ó, fluxo de caixa de investimentos, 6 bilhões, né, por ano aí, para continuar crescendo a empresa. E o que sobra, Leandro? O que sobra é o fluxo de caixa livre. Essas barras aqui, né? Então, isso que sobra vira dividendo. Tá? Pode ver que até esse desenho aqui é mais ou menos alinhado com o dividendo da empresa. Então, é uma empresa que, se ela parar de investir, porque já cresceu muito, vai parar de investir, tá? Então, começa a sobrar mais fluxo de caixa livre ainda. Enfim, é isso, cara. É uma excelente empresa. Acabei dando uma olhada em vários pontos aqui que eu enxergo. Eu gosto muito da Ambev. Não é aquela empresa que você vai investir assim para dizer, nossa, vou explodir de ganhar dinheiro, muito crescimento. Não. É uma empresa que já está mais madura, já é mais para receber dividendo. Só que ela traz muita segurança para a carteira, porque dificilmente a Ambev vai quebrar. Pode dar uma crise, pode acontecer uma coisa, outra... o Ibovespa pode cair, as empresas podem sofrer, mas, cara, a Ambev geralmente vai continuar indo ali como se não tivesse nada a ver com essas coisas todas que estão acontecendo. Tá? Então, eu vejo que é muito mais para proteção da carteira. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho uma pergunta do Wallace, que está lá na nossa comunidade também, mandou pelo grupo do Discord. Ele falou, eu gostaria de saber mais sobre emissões de cotas dos FIIs. Eu recebi o direito de comprar cotas do PVBI a R$100, porém, a cota do fundo caiu no mesmo período e está R$ 94. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui então, Wallace. Cara, tem vários pontos que a gente pode observar quando os fundos fazem emissão de cotas, tá?
Primeiro, o ideal é que um fundo imobiliário ele respeite o valor patrimonial, tá? Porque, imagina, o valor patrimonial por cota é R$100. Se ele vai lá e emite cota por 95, você vai ter que pagar por isso. É a mesma coisa assim, ó. Imagine que tem lá um prédio e você resolve comprar com um amigo seu o prédio. Aí o prédio custa, imagina você é um milionário, né? O prédio custa lá R$2 milhões. Aí você fala pra ele, cara, vamos botar cada um 1 milhão aqui nessa parada, tá? Beleza, 1 milhão. Aí, vocês compram o prédio, cada um gastou 1 milhão. De repente chega um outro amigo e diz assim, cara, nós vamos comprar mais um terceiro prédio aqui. Vale 1 milhão também. Se você der R$900 mil, você entra. E a gente compra esse outro prédio. Então, basicamente, o que vai acontecer? Depois que esse seu amigo, o terceiro, entrar aí na parada, ele vai pagar R$900 mil, certo? Mas vocês vão ficar com o mesmo capital. Ele vai pagar R$900 mil para ter a mesma parcela ali, o mesmo direito. Aí agora vocês são em 3 pessoas, são 3 prédios, e vamos imaginar que os 3 prédios ali valem 1 milhão cada um, né? Corrigiu ali, vale 1 milhão cada um. Cada um tem 1 milhão. Só que os 2 primeiros a entrar gastaram 1 milhão do bolso. O terceiro gastou só 900 mil e tá com 1 milhão. Então, quem entra numa emissão que ela é abaixo do valor patrimonial, ele é beneficiado. Mas quem já estava dentro toma na cola. Porque tem que pagar para quem está entrando, né? É tipo paga meia. Não tem a carteirinha de desconto lá? Não. Estudante paga meia. É mais ou menos isso. Mas quem é que está bancando? Como é que vai ter um show de rock na sua cidade? Se o estudante paga meia, como é que os caras vão ter lucro? Porque eles cobram um pouquinho mais caro daquele que não é estudante. E aí a média ali de todo mundo, né, vai dar o lucro. Então é isso. Quem não tem o direito de pagar meia, ou seja, quem já entrou antes e pagou cheio, vai pagar a conta daquele que entra depois com desconto. Então essa é a primeira coisa. Um bom gestor não deveria emitir abaixo do valor patrimonial. Exceto, há exceções, tem gente que diz não, jamais pode. Eu discordo, eu acho que há exceções. Quando? Desde que o gestor tenha um pipeline, ou seja, o pipeline é o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele tem um pipeline tão bom que compense isso. Ou seja, o gestor diz assim, ó, a cota do fundo tá R$100, o valor patrimonial. Mas eu vou emitir por 95, ou seja, ele vai emitir 5% abaixo. Por quê? Porque ele tem um prédio lá para ele comprar, uma carta na manga, que está 10% abaixo do valor de mercado. Opa! Aí compensa. Dá um desconto para a galera aqui, entra dinheiro no caixa, e aí ele vai lá e compra um imóvel com desconto. No fundo, no final das contas, todo mundo ganha. Mas aí você vai ter que avaliar para ver se tudo faz sentido. O mercado, de forma geral, avalia. Esse é um ponto. Agora, outra coisa. Por que é que mesmo assim, às vezes, o gestor vai lá, emite a cota a R$100 e o mercado está 94 e a emissão sai? Porque, cara, fundos principalmente menores, grandes investidores não conseguem entrar via book de ofertas. Porque imagina, tem fundo imobiliário que tem lá valor de mercado de 1 bilhão, tá? Vários, né? Estão acima de 1 bilhão. Só que você vai ver a negociação diária na bolsa, às vezes não chega em R$1 milhão. Ou seja, se um grande investidor ele decide fazer um aporte e entrar muito pesado, ele empurra o preço lá para cima. Então, poxa, ele quer comprar, mesmo que esteja lá em 94, pô, ele vai fazer um aporte aqui, ó, para ele entrar com, de repente ele quer colocar 10 milhões. Cara, em 10 milhões ele vai ter que demorar um mês inteiro para fazer, tá? Porque tipo assim, a liquidez é de 1 milhão, mas ele não consegue comprar R$1 milhão num dia, porque não é só ele que está comprando, entendeu? Então, se ele coloca ali 100 mil no dia, a gente já vai ter um desbalanceamento aqui, porque vai ter 1 milhão de pessoas vendendo cotas num montante financeiro de R$1 milhão, interessados em comprar no montante financeiro de 1 milhão e 100 mil. Então a força compradora é maior, já começa a empurrar esse preço para cima, entendeu? Então se ele for um fundo que tem liquidez ali de R$1 milhão, o cara vai colocar 100 mil reais no dia, o BL já empurra a cota de 94 lá para 100, 105, 110. Então ele não consegue entrar pesado em um fundo imobiliário. Só que quando tem emissão, ele consegue. Então o mercado diz assim,
O gestor, não, eu estou emitindo por 100, mas o valor do mercado é 94. Cara, os grandes investidores, eles podem entrar nesse valor, porque se eles fossem entrar via book, via mercado normal, eles passariam desse preço mesmo. Então, para eles é uma oportunidade de conseguir entrar sem movimentar o preço e entrar com valor maior, tá? Então, é por isso que acaba acontecendo. Agora, para nós investidores, compensa? Pô, Leandro, eu sou um investidor pequeno aqui, no mercado tá 94, eu tenho 100. Cara, se você gosta tanto assim do fundo e do gestor que você quer incentivar o crescimento, pode até participar disso aí para ajudar, né, a trazer mais recursos. Mas de modo geral, isso aí é investidor grande que faz. E para pequeno investidor, compensa mais você entrar via book de ofertas mesmo. Se tem mais desconto, entra via book de ofertas, tá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Arlan Guimarães, membro novo aqui também no canal, bem-vindo. Lembrando que se vocês quiserem se tornar membro aqui com a gente, pessoal, eu deixo o link aqui na descrição para você se tornar membro. E todas as segundas-feiras à noite eu faço uma aula ao vivo. A gente já está na aula 24, vamos para a aula 25 na segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas. Cara, e todo dia, toda aula dessa, eu trago um tema atual do mercado, dou uma aula bem completa lá, mostro como que eu estou aplicando aquilo dentro da minha carteira de investimentos, mostro a minha carteira de investimentos. Enfim, você tem acesso a essas lives, você tem acesso ao nosso grupo da comunidade no Discord, onde você pode bater papo com os membros, eu também estou lá, você pode mandar sugestão de vídeos aqui para o YouTube também para eu responder. Você tem respostas a todas as perguntas. Pô, Leandro, fiz uma pergunta tua num vídeo de 2018. Vou te responder, tá? Porque eu recebo aqui como prioridade. Você tem desconto para se tornar aluno da Estratégia 500 Praças. Enfim, várias vantagens aí. Você paga só R$ 39,99 por mês. Menos de 40 pila aí por mês você se torna membro aqui, tá? Então vamos lá. Boa noite, Leandro. Tem algumas aplicações em renda fixa, CDB, CRA. Vejo os títulos com um bom ganho na marcação a mercado, mas ao tentar resgatar, o valor que a corretora oferece é bem mais baixo. Essa diferença é a taxa que eles cobram? Então, teria que realmente entender qual que é essa diferença lá com a corretora. Mas sabe uma coisa que geralmente acontece? Dentro da corretora, e eu não sei qual que é a corretora que eu uso, mas, por exemplo, eu uso a XP aqui para investir na renda fixa, né? E ela tem a opção de eu colocar ali dentro da corretora o ganho por marcação a mercado ou o ganho na curva. Ou seja, se eu invisto em um título de 2045, título Tesouro IPCA mais 2045, eu vou receber IPCA mais 6,1,2, mais ou menos isso nesse momento. A partir desse momento que eu comprei, ela vai começar a fazer essa marcação. Ó, passou um ano, quanto que você recebeu? IPCA mais 6. Então ele vai mostrar isso corrigido. Mas na verdade não é isso que você tem se você for vender. Porque está sofrendo ali a marcação ao mercado. Então tem que ver isso. Às vezes você tem dinheiro, ganhou dinheiro na marcação ao mercado, mas a sua corretora, ela está marcando na curva. Beleza? Você vai ter um ganho na corretora. Mas se você comprou o título lá com um juros mais alto e os juros caiu, você já ganhou dinheiro na marcação ao mercado, bem mais do que na curva. E aí se a corretora está marcando na curva, parece que você ganhou menos. E aí você consegue configurar isso dentro da corretora. Então configura lá, tá? De repente você vai conseguir ajustar para marcar na curva lá. Tá. Deixa eu ver aqui. A próxima. A Andréia perguntou também lá dentro do chat, ela perguntou: como que o FII de tijolo paga a despesa de reforma se distribui 95% do que recebeu mensalmente? Então, na verdade, Andréia, quer ver só? Eu vou te mostrar aqui como é que funciona isso. Ó. Eu tenho aqui a lei 8668 de 93, que é a lei dos fundos imobiliários, beleza? E aqui se a gente for ver, ó, tem uma parte, deixa eu pesquisar aqui por mínimo aqui, ó. Ó, esse aqui é um ponto que fala exatamente a sua dúvida. Ó, o fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos. Então é isso que você falou. 95% do que ele lucra, ele deve distribuir para os acionistas. Porém, ó, apurado segundo o regime de caixa, então não é contábil. Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó, da Ambev, por exemplo? Eu mostrei o quê? Tem essa linha aqui, deixa eu achar onde é que tá. Aqui, ó. Essa linha amarela é lucro líquido, tá vendo?
Então, qual que foi o lucro líquido dela do último ano, de 2023, por exemplo? Um lucro líquido de 14,96 bilhões. Mas qual que foi o fluxo de caixa livre desse período? Foi de... Fluxo de caixa livre está lá em cima, 18,95. Então, veja que tem uma diferença. Fluxo de caixa é dinheiro que entra e sai. Lucro líquido é contábil. Às vezes é venda que eu já fiz, só que eu fiz a prazo, o dinheiro não entrou ainda. Então já contabiliza aqui como um lucro realizado. Mas o dinheiro eu ainda não vi. O cara vai me pagar ainda nos próximos meses. Aí. Fez em 10 vezes sem juros para pagar. Então vai entrar esse dinheiro. A mesma forma que aqui no fluxo de caixa, eu posso ter um dinheiro que já entrou de uma venda que eu fiz no ano passado. Né, que está entrando agora de uma venda que eu fiz no ano passado. E aí contabiliza aqui. Então, contábil é só registro. Ó, tenho aqui uma lojinha eu tenho uma padaria aqui. Esse mês eu comprei... eu gastei R$1.000 de trigo e vendi 1.200 de pão aqui. Registrei isso. Então deu 200 de lucro. O cara já pagou? Não. Fez a maioria penduradinha aqui. Vai pagar no mês que vem. Então eu já tenho um lucro de 200. Mas tive fluxo de caixa? Não tive. No mês que vem eu vou ter esse fluxo de caixa. Então, a legislação aqui, ó, ela é apurado segundo o regime de caixa. As empresas é diferente. A empresa ela paga dividendo baseado no lucro líquido, regime contábil. Fundo imobiliário, regime de caixa. Com base em balanço ou balancete semestral. Os fundos imobiliários não são obrigados a pagar mensalmente, tá? Pagam porque querem. Eles são obrigados a pagar semestral. Então, pode até pagar, mas um fundo que vai pagar semestral não vai conseguir cotista, né? Porque a gente está muito acostumado a receber mensal. Só que o que eles fazem? Um ajuste a cada 6 meses. Se eu for pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu puxar aqui no Funds Explorer, que mostra o gráfico, para vocês verem o que eu estou falando. Eu peguei... Pode ser aqui, ó, puxou o LVBI, por acaso. Deixa eu ver se ele mostra esse ajuste. Ó, eu mudei aqui, eu puxei do HGLG, porque o HGLG ele mostra isso de forma bem destacada. Tá vendo que tem umas barras que se destacam aqui? A maioria do tempo ele paga 1,10 dividendo, tá vendo todos os meses. Ó. Aqui estava pagando 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Desde 2021 ele tem pago 1,10 por mês. Isso aqui é o dividendo do HGLG. Só que ele está fazendo com que sobre mais do que 1,10 por cota por mês no caixa. E o que ele tem que fazer? A cada 6 meses, e esse ajuste tem que ser feito em junho e dezembro, ele paga essa diferença para ajustar, para entrar dentro dos 95%. E aí eu consigo ver aqui, ó, no mês 12 de 2020, ele pagou 2,63, deu um pico. No mês 6, ó, deu um pico. Depois aqui, ó, mês 12, mês 6, mês 12, mês 6. E assim por diante. Então veja que, de tempos em tempos, o HGLG ele dá um pico aqui de dividendos, né? Vem um dividendo mais gordo aqui. Ele seria uma mescla entre pagar todos os meses ou pagar semestral, conforme a legislação pede, tá? Então, encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, que são o período de ajuste. Beleza. Agora, aqui eu expliquei tudo isso como funciona. Vamos ver na prática num balanço. Eu tenho aqui, por exemplo, eu peguei o FIB11, eu peguei o fluxo de caixa dele. Então, o que acontece? Ó? Primeiro, ele tem receita de aluguel. Vamos pegar no mês aqui, né? Saldo de caixa no período. Estava lá com 3 bi no caixa, no último relatório que saiu, né? Esse aqui é o de 30 de abril de 2024. Ó. Foi o fechamento do dia 30 de abril, né? Então, ele estava com 3 bi no caixa. Receita de aluguel. Entrou 2,8. Aliás, isso aqui é 3... deixa eu ver aqui. Não, são 3 milhões isso aqui, não é bi, tá? 3 milhões. Então, entrou de aluguel. 2,8 milhões. Beleza. Outras receitas. Aqui e tal. Receita de aplicação financeira. Receita total. 2,8 milhões. Agora, a gente tem custo. Tira aqui a taxa de administração, 83 mil. Ó, conservação e manutenção de bens, que é o que você perguntou, né? Saiu mais 85 mil reais. Outras despesas da administração ali mais 97 mil reais. Condomínio, IPTU, tal, 2.900 reais. Serviço técnico especializado, 24 mil reais. Taxa, imposto, tal, mais 8 mil reais. Despesa total, 302 mil. Quanto que sobrou para distribuir de rendimento? Aliás, quanto que foi distribuído de rendimento? 2,3.
Esse distribuição de rendimento aqui é com base no 95%. Ou seja, vem depois de todos os gastos. Beleza? Então, entrou a receita, tira tudo que tem, reforma uma coisa, outra. Beleza, quanto que sobrou? Sobrou esse valor aqui, ó, 2,3. Então, no caso do FIB, por exemplo, ele recebeu de aluguel dos inquilinos 2,8 milhões, tirou todas as despesas e tal, e ainda sobrou aqui, ó, para distribuir, né? Não necessariamente foi o que sobrou para distribuir, mas ele distribuiu 2,3. E aí sobrou um caixa de 3,18. Começou com um caixa de 3,02 e terminou com um caixa de 3,18. Ou seja, poderia até distribuir um pouquinho mais, né? Só que ele resolveu fazer um pouquinho de caixa aqui. E aí a gente vai vendo como que vai ficar aí nas próximas operações. Então, é assim que funciona, beleza? É 95%, como você falou ali, mas depois que já pagou todas as despesas. Bom, deixa eu ver aqui a outra perguntinha que a gente tem aqui. Ó. A gente tem do Cassiano. Leandro, qual a sua opinião sobre FII de infraestrutura? E agora eu quero compartilhar aquela planilha que eu falei para vocês no começo, tá? Que nós ia voltar a trabalhar um pouquinho nesse assunto. Então, olha só. Eu tenho uma planilha aqui que eu fiz para a gente trabalhar junto. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Aí, ó. Aqui fica legal para vocês. Isso. Mais um pouquinho. Beleza. Diminui um pouquinho. Aqui. Aqui todo mundo consegue ver bem. Vamos lá. O que eu tenho aqui, gente? Eu vou até dividir. Deixa eu passar uma linha aqui embaixo para a gente não confundir as coisas, tá? Eu já vou explicar o porquê. Ó, coloquei uma linha de divisão. Aqui na parte de cima, qual que é a conta que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a conta quanto que eu receberia investindo num título Tesouro IPCA, mais um determinado juro por um determinado prazo, tal. Quanto que eu teria de ganho real ao ano? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma conta, só que o nosso imposto de renda está zerado. Qual que é essa situação que eu tenho aqui? Essa situação que eu tenho aqui embaixo é a situação, por exemplo, de... eu posso colocar FII de papel, eu posso colocar FIAGRO e eu posso colocar FIINFRA. São esses casos aqui. Aqui em cima eu tenho o quê? Títulos do Tesouro. Tá? Então são duas simulações que nós vamos fazer aqui. O que eu tenho hoje, gente? Eu tenho hoje um título do Tesouro pagando 6,14% ao ano. O mais curto eu tenho um prazo de 5%. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então eu pego aqui, ó, preços e taxas. Ó, o IPCA 2020, aqui ó, Tesouro IPCA 2029, é o mais curto que eu tenho dos que não pagam juros semestral, tá? 2029, ou seja, 5 anos para frente, lá no dia 15 de maio de 2029 é quando vence esse título. Quanto que eu vou receber? Eu vou receber IPCA mais 6,15. Então vamos trabalhar com esse ponto de partida. Vou até ajustar aqui, ó, 6,15, tá? Vou colocar 100 mil reais nesse título. O IPCA, quanto que é? O mercado está projetando um IPCA de 5,5% ao ano, mais ou menos. Tá? IPCA ao ano, que é a inflação. Juros, 6,15. Qual que é o prazo? 5 anos, que é o que eu tenho ali. Então, o meu valor futuro vai ser de R$ 176.141. Ou seja, coloquei 100 mil reais hoje. Se esses dados aqui não mudarem, ou seja, esse aqui não vai mudar, porque se eu estou comprando agora, eu estou travando em 6,15. O que pode mudar? O IPCA. Se o IPCA ficar cravado em 5,5, eu estou colocando 100 mil hoje, no dia do vencimento, depois de 5 anos, eu vou receber R$ 176.141. Agora, olha só, eu vou ter esse valor bruto, né, o valor futuro. Qual que vai ser o meu lucro dessa operação? 76 mil, porque 100 foi o que eu investi, fiquei com 176, então 76 mil foi de lucro, certo? Beleza. Em cima desse lucro aqui eu vou pagar imposto de renda. Tabela regressiva, né? Então, começo lá com 22,5, vai baixando para 20, vai para 17,5 e termina com 15. Então, se eu passar de 2 anos, é 15%. Nesse caso aqui eu estou falando de 5 anos, então vamos trabalhar com 5%. Quanto que sobra de lucro líquido? 64.720. Agora vamos continuar entendendo isso aqui, ó. Montante final líquido,
164.720. 100, que é o meu principal, mais os 64.720, que é o lucro líquido que eu tive depois do imposto de renda, vou ter um valor de 164.720 no final. Se eu tivesse apenas conseguido correção de IPCA, o valor final corrigido pelo IPCA seria de R$130 mil. Ou seja, 100 mil corrigindo a 5,5% ao ano, no final eu teria R$130 mil. Bom, agora vamos fazer uma continha aqui. Se eu só tivesse corrigido a inflação, teria saído de 100 para 130. Como eu tive a inflação, mais juros, menos imposto de renda, eu saí de 100 e eu fiquei com 164. De 130 para 164 é o ganho real que eu tive. Ganho líquido acima de inflação. Quantos que deu? 4,74% ao ano. Já pagando imposto de renda. Esse que seria meu ganho. Agora vamos fazer a mesma conta aqui embaixo. E aqui embaixo qual que é a diferença? A única diferença que eu vou ter aqui na simulação que eu quero fazer. O imposto de renda é zero. Por quê? Porque fundo de papel, FIAGRO e FIINFRA, o imposto de renda é zero. Tá? Tanto para o fundo, para a carteira do fundo, porque eles vão investir lá e não vão pagar imposto de renda. E nós também, investidores, quando a gente recebe, a gente não paga imposto de renda. Qual que é a única perda aqui no meio do caminho, que talvez eu deveria até ter calculado, a gente pode simular junto, a taxa de administração do gestor. Tá? Essa é a perda que eu teria. Mas vamos lá. Vou colocar igual aqui, 6,15. Quanto que eu tenho no final? 6,15. Então eu vou ter a inflação corrigida mais os juros. Os juros não muda, 6,15 é 6,15. Por quê? Porque eu não tenho imposto de renda no meio do caminho. Então, se eu contrato um título do Tesouro que me paga IPCA mais 6,15, no final eu vou ter 4,74. Por quê? Porque o imposto de renda mordeu uma beirada. Se eu contrato um desses fundos aqui que me paga a mesma coisa que o título do Tesouro, no final eu vou ter um ganho maior. Por isso que está verde aqui. Eu estou comparando verde com esse de baixo com esse de cima. O verde é o que ganha. Ou seja, é melhor investir nesse título. Vamos imaginar que o gestor cobra aqui, né, 1% ao ano de taxa de administração, que é mais ou menos o que eles vão cobrar. Vamos deixar esse valor aqui para ficar mais justo. Ó. Isso aqui seria, eu vou colocar aqui, ó, taxa de administração. Aí a gente não considera imposto de renda, a gente considera só a taxa de administração, beleza? Ajustei ao vivo aqui com vocês. Então vamos lá. O líquido seria 6,06. Então tá. Vamos fazer algumas simulações. Primeiro, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? Quando eu tenho um desses fundos aqui, ó, que eles não têm prêmio em relação ao título do Tesouro, ainda assim eu tenho ganho melhor aqui. Mesmo que não tenha prêmio diretamente olhando, no final das contas eu vou ter um prêmio. Por quê? Porque não tem imposto de renda nessa opção de baixo. Entendeu? Então eu estou falando de 4,74% ao ano versus 6% ao ano. Isso aqui dá bastante diferença. Porque ó, eu estou falando aqui de montante final líquido 164 mil versus 175 mil. Agora, se a gente muda esse prazo aqui para 20 anos fazendo isso, eu estou falando de 833 mil versus 953 mil. Já estou falando de 100 mil reais a mais. Entendeu? Então, 5,39 versus 6,10. Se eu falo aqui de um prazo de 30 anos fazendo isso, a coisa vai melhorando. 2,5 versus 2,957. Tá vendo? Agora, o que acontece? Na grande maioria dos casos, eu não tenho só um prêmio o valor aqui não é igual. Na grande maioria dos casos, esses títulos pagam um prêmio. Eu consigo pegar num high yield, ou seja, um fundo de papel, ou um FIAGRO, ou um FIINFRA, que foca em alto dividendo, eu consigo pegar prêmio aí, os caras pagando IPCA mais 10, IPCA mais 11. Pega a carteira lá do Urca Prime, por exemplo, que é um FII de papel, tá com IPCA mais 12, 13, alguma coisa assim, o prêmio deles. Então, se eu jogo aqui um IPCA mais 10, por exemplo, olha o que eu vou ter. Uma diferença de 9,96, já pagando a taxa de administração, contra 5,6% ao ano.
Beleza? Ou seja, no final eu teria um montante aqui ó, de 8.600.000 reais. E lá em cima eu teria 2.553.000 reais. Uma grande diferença, certo? Vamos trabalhar com prazos mais reais? Trabalhar aí com 5 anos, ou talvez, vamos falar aí de 10 anos, né? A galera investe aí para ter uma carteira mais ou menos em 10 anos começar a colher os frutos. Estou falando de 5% vezes 9, ou seja, investindo no título, dentro desse cenário aqui, eu terminaria com 278 mil, aqui eu terminaria com 439 mil. Tá entendendo a diferença? Agora, vamos igualar os juros aqui, que eu quero trazer uma simulação importante. Qual que é o maior risco que eu enxergo, inclusive, em fundos em títulos do Tesouro, pelo fato deles cobrarem imposto de renda? É a inflação explodir no curto prazo. Porque vamos imaginar que a gente está falando aqui de um prazo mais curto, 5 anos. E a inflação ela não vai ser de 5,5. Vai ser igual aconteceu lá na Argentina. Primeiro ela vai explodir para 20% ao ano. Veja que o meu rendimento aqui já cai bastante. Ó. Aqui não cai. Tá? Aqui continua em 6. Aliás, 6, né? Por quê? Porque eu não tenho imposto de renda. Agora, a inflação subiu para 30% ao ano. Olha só, meu rendimento continua caindo. Tá entendendo? Ah, a inflação subiu, Leandro, para 100% ao ano, igual lá na Argentina lá. Ó, meu rendimento continua caindo. Se eu tô falando de um investimento num prazo mais curto, cara, se você tem uma inflação de 100% ao ano e você investe em um título para receber em um ano, você teve um prejuízo de 2,27%. Ah, Leandro, mas como que você chegou nessa conta? É muito simples, pensa aqui comigo. Vamos refazer o caminho aqui. Você investiu 100 mil. A inflação foi de 100% ao ano, igual lá na Argentina. E aí o prêmio era de 6,15. Depois de um ano, você vai ter 212.300. Ou seja, 100% de inflação mais 6,15. Tá? Se eu colocar cravado, que eu vou colocar 10% para você entender melhor. Aqui, ó. 100 vai dobrar, porque a inflação foi de 100%, vai para 200 mil. 10% num ano em cima de 200 mil é 20 mil. Então você vai terminar com 220 mil. Só que qual que é o problema aqui? Você vai ter 20 mil de ganho real, né? Só que o seu lucro bruto vai ser de 120 mil reais. E o governo vai te cobrar 15% de imposto em cima disso. E no final você vai terminar com 102. Então olha só, o montante líquido no final. 202 mil. Só que qual que é o montante inicial corrigido pela inflação? 200 mil reais. Então você teve um ganhozinho real aqui, ainda teve, né? Mas de 1% ao ano. Se você tivesse feito a mesma coisa num título isento aqui, ó, colocou 100 mil, 100%, vamos colocar que o prêmio vai estar igual lá, ó, 10% ao ano. Prazo de um ano vai ter 220 mil, vai ter um lucro de 120 mil, certo? Taxa de administração de 1%, lucro líquido, 118 mil. Montante final, 218, montante inicial, tal. Beleza. Ah, aqui você pode ter imposto de renda? Você vai ter imposto de renda sobre o principal, caso você venda. E aqui entra mais uma questão. Eu não gosto da ideia de investir nesses títulos aqui, ó, com ideia de vender. Justamente porque aí entra o imposto de renda. Agora, qual que é toda essa simulação que eu estou fazendo aqui é você investir nesses títulos aqui para receber dividendo. E aí, se for para receber dividendo, é essa conta que vale, sem imposto de renda, porque você não paga imposto de renda sobre os dividendos. No final, você vai ter um montante que vai dar 9,4%. Então, são essas contas que você tem que fazer para levar em consideração. O que eu posso tirar de resumo aqui junto com vocês? Se eu acho que a inflação vai explodir no curto prazo, em um prazo de um ano, como eu coloquei ali, eu posso perder dinheiro no título IPCA se eu não tiver uma taxa de juros boa. Se eu ter uma taxa de juros que vai compensar o imposto de renda que eu vou pagar. Tá? Outra coisa. Se eu for investir em FI de papel, FI agro, FI infra, ele compensa de fato se for para eu receber os dividendos desse cara. Estou montando posição ali para carregar e para receber esses dividendos, para reinvestir e depois para viver da renda desses ativos. Show de bola, compensa, eu vou ganhar dinheiro. Para eu vender lá na frente com lucro, aí costuma não compensar. Porém,
tem uma grande vantagem, só para a gente concluir aqui. Como esses caras aqui, eles devolvem a inflação, essa inflação aqui, ó, eles devolvem todos os meses em forma de dividendos, o valor patrimonial e o valor da cota tende a não sair do lugar. E se não sai do lugar, você não tem lucro na venda da cota. E se você não tem lucro na venda da cota, você não tem imposto de renda para pagar. Então, na grande maioria dos casos, vai compensar mais você investir em fundos atrelados ao IPCA, desde que o risco compense, né? Não adianta você ganhar um pouquinho a mais que o Tesouro e ter um risco gigante. Então, você tem que saber avaliar isso. Leandro, por que é que você investe ainda assim em título Tesouro IPCA? Para fazer marcação ao mercado. Por quê? Porque, voltando aqui só mais uma vez, aqui eu falo de prazos, ó, tô falando de 1 ano, mas vamos falar com prazos de 5 anos aqui. O prazo médio da carteira de um desses fundos aqui é de 5 anos. Daqui para baixo, tá? 3, 4, 5 anos é o prazo médio. Isso aqui não dá para eu ter um ganho significativo com marcação a mercado. Porém, um título Tesouro IPCA, eu consigo pegar aqui, ó, o mais longo em 2045. Cara, isso aqui, se essa taxa de juros cai de 6% para 4%, esse valor aqui que está em 1.200 hoje, ele vai lá para 2.500, 3.000 reais. O que isso significa? Se você, a cada 1.239 reais de título do Tesouro que você comprou, você vai vender, às vezes em menos de 1 ano, por 2.500 reais. Mais de 100% de ganho. Isso só é possível no longo, no 2045. Então, Leandro, por que você investe em títulos do Tesouro? Para fazer marcação ao mercado. Se eu quero me proteger de inflação, no longo prazo, eu invisto em ações e nesses fundos que eu mostrei aqui. Isso é que me protege da inflação. Ativo real. Eu não vou ter imposto de renda me comendo pelas pernas. Título do Tesouro IPCA eu invisto para ter marcação ao mercado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que eu sou economista, certificado especialista em investimentos pela Ambima, sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. Então, se você quer minha ajuda aí para organizar a sua carteira, montar uma carteira junto com você, o link da minha consultoria está aqui na descrição. E a gente marca uma consultoria, eu te ajudo aí. Tem a comunidade 500 Pratas aqui no YouTube, onde todas as semanas eu faço uma live ao vivo, tudo que eu já expliquei aqui durante o vídeo, vários benefícios, tá? E também tem o nosso curso que está com o carrinho fechado agora, mas daqui a pouco a gente abre a próxima turma, então eu vou deixar o link aqui para você se inscrever na lista de espera. Beleza, galera? Até a próxima. Fui!